E aí estamos de volta. Estamos ainda falando de equações exponenciais. Equações exponenciais. Vamos aqui continuar dando alguns exemplos. Alguns exemplos, inclusive, que são simples, mas os alunos adoram errar. Por exemplo, imagine uma equação exponencial do tipo 13x igual a 1. Poxa, como é que eu vou resolver uma equação exponencial? Eu tenho que transformar os dois lados dessa expressão matemática na mesma base. Mas como é que eu vou transformar 1 na base 13? Ainda mais que 13 é um número primo. Como é que eu faço isso? Bom, aí você vai ter que lembrar que qualquer número elevado a zero é 1. Ou seja, 3 elevado a zero é 1. 7 elevado a zero é 1. Assim como 13 elevado a zero é 1. Logo, 13 elevado a x é igual a 13 elevado a zero, já que 13 elevado a zero é 1. Como eu tenho as mesmas bases, x igual a zero. Não é simples? Agora, eu posso ter também, como foi no exemplo anterior, uma expressão de um lado 2x ao quadrado mais 4, que é igual a 4. Como é que eu resolvo essa equação exponencial? Bom, eu tenho que transformar os dois lados da expressão na mesma base. E 4 é 2 ao quadrado. Então eu tenho aqui já a mesma base. Então vou trabalhar só com os expoentes. Então x ao quadrado mais 4 é igual a 2. Bom, eu vou levar o 4 para cá. Então x ao quadrado é igual a 2 menos 4. X ao quadrado igual a menos 2. E nesse caso, é impossível eu elevar um número ao quadrado que dê um número negativo. Então, neste caso, essa equação exponencial, a solução dela seria conjunto vazio. Agora, se eu tenho 2x ao quadrado menos 4 igual a 4, eu tenho que 2x ao quadrado menos 4 é igual a 2 ao quadrado, né? Mesmo processo, eu tenho as mesmas bases, então eu posso fazer x ao quadrado menos 4 igual a 2. Vou passar o 4 para o lado de lá, e quando eu passo para o lado de lá, ele vai com o sinal trocado. Então, x ao quadrado igual a 6. Eu sei que x ao quadrado igual a 6 é igual a x igual a mais ou menos raiz de 6. Então, a solução para esta equação exponencial seriam mais raiz de 6 menos raiz de 6. Ou seja, pode acontecer de eu ter mais de uma solução para uma equação exponencial, como uma equação exponencial pode não ter solução. E eu posso ter uma equação exponencial onde eu não tenho como resolver apenas pelas propriedades da potência da raiz. Por exemplo, uma equação exponencial do tipo 2 elevado a x igual a 7. Por que eu não tenho como resolver? Pelo menos utilizando as propriedades que a gente conhece mais simples da raiz e da potência. Porque não tem como eu transformar o 7 na base 2. Essa solução existe. Existe sim um número que, se eu elevo 2 a ele, o resultado é 7. Mas não há como resolver com o que a gente já aprendeu. Eu terei que será o assunto da próxima aula, ou das próximas aulas, eu terei que usar os logaritmos. Ou seja, o logaritmo eu vou usar para resolver equações exponenciais, onde não tem como eu transformar as duas expressões matemáticas na mesma base. Só que antes de falar logaritmos, vamos falar ainda de inequações exponenciais. Inequações exponenciais. E é bem simples. A diferença de uma inequação exponencial para uma equação exponencial é simplesmente
que na equação exponencial eu quero que as duas expressões sejam iguais. Na inequação eu quero que as duas equações sejam diferentes. Que elas não sejam iguais. Não sejam iguais. Se elas não podem ser iguais, um lado vai ser maior do que o outro, um lado vai ser menor do que o outro. Então, por exemplo, vamos aqui supor que eu tenho a expressão matemática, a equação exponencial 7 elevado a x igual não, ao eu, maior do que 49. Ou seja, qual a variável que, se eu elevar 7 a ela, todos os resultados serão maiores do que 49? O processo de solução é o mesmo. 7 elevado a x é maior. Quem é 49 na base de 7? 7 ao quadrado. Eu posso desconsiderar as bases e trabalhar só com os expoentes. X maior que 2. Ou seja, se eu colocar aqui qualquer número maior do que 2, esta conta vai dar mais do que 49. Que outra? Imagine que eu tenha 1/3 de x menor ou igual a 81. Eu vou transformar os dois lados da expressão na mesma base. Então eu vou inverter esse 1/3, e invertendo o terço eu tenho 3 elevado a menos 1 elevado a x menor ou igual a 81, que é 3 ao quadrado 9, 3 ao cubo 27, 3 à quarta 81. Eu já tenho a mesma base. Eu não posso ainda cancelar, porque eu tenho ainda aqui uma conta para fazer. E eu tenho potência de potência, então eu tenho que menos x, né? Continuo 3 elevado a menos x, menor ou igual a 3 à quarta. Agora eu tenho a mesma base, eu posso desconsiderá-las. Então eu tenho que menos x é menor ou igual a 4. O que eu faço? Multiplico por menos 1. E aí eu tenho que vai ficar x. Como eu multiplico por menos 1, eu vou inverter o sinal e inverto o valor de 4. Então a solução da inequação 1/3 elevado a x menor ou igual a 81 são todos os valores maiores do que menos 4. Qualquer valor maior ou igual a menos 4 fará com que esta expressão aqui seja menor do que 81. Vamos fazer aqui outra. Vamos supor que eu tenha 5 elevado a x ao quadrado menos 4 igual a 1. Opa, lá vai eu de novo aqui distraído. Menor do que 1. Bom, nós já vimos que para eu transformar 1 na mesma base 5, é só lembrar que para eu chegar em 1 através da potência, é simplesmente levar qualquer número a zero. Então eu tenho 5, 5, eu posso desconsiderar as bases e trabalhar só com os expoentes. Então x2 menos 4 menor do que zero. Como é que eu resolvo essa inequação? Eu vou resolver esta equação aqui. E aí eu vou ver quais são os valores dessa solução desta equação, que é a equação quadrática, que serão menores do que zero. Então eu vou resolver esta equação. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu sei que x ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Então eu sei que a solução para esta equação quadrática, x ao quadrado menos 4 igual a zero, é mais 2 e menos 2. Fazendo a nossa linha dos números reais, menos infinito, mais infinito, menos 2, mais 2, o que eu faço? Bom, este valor aqui, que nesse caso a igual a 1, é positivo. Se é positivo, a parábola é voltada para cima. Além disso, eu vou fazer o estudo do sinal. E o estudo do sinal me diz que qualquer valor abaixo
da linha real é negativo e os valores acima da linha real são positivos. Se eu quero estabelecer quais são os valores dessa equação x2 menos 4, que é menor do que zero, ou seja, dessa inequação, eu tenho que usar só os valores negativos. E quais são os valores negativos? Os valores que estão entre menos 2 e 2. Lembrando que o menos 2 e os 2 não vão entrar, porque se os 2 entrassem, esse resultado aqui daria exatamente igual a zero. Eu não quero igual a zero, eu quero menor do que zero. Então a solução desta inequação seriam todos os números entre menos 2 e 2, sem incluir o menos 2 e o 2. Ou seja, a inequação exponencial você resolve da mesma forma que a equação exponencial. Só que em vez do sinal de igual, você vai ter o sinal de maior ou menor, ou maior ou igual. E a depender da inequação exponencial que você tem que resolver, você pode reduzir essa inequação exponencial a uma equação quadrática, modular, linear, e aí você vai fazer o estudo do sinal como você faz normalmente com qualquer outra equação. Vamos aqui fazer mais uma antes de encerrarmos. Vamos aqui ter, por exemplo, 4x, não, 4x não, 4 elevado a 4x mais 4. Eu quero que isto seja maior do que 64. Como é que eu vou resolver esta inequação? Novamente, transformar tudo na mesma base. E a base que eu posso ter, 4,64 é base 2. Então eu tenho que 2 ao quadrado, que é 4, elevado a 4x mais 4, é maior do que 2 à sexta. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho potência de potência. Eu tenho 2 sendo elevado a 4x mais 4. E resolvo isso multiplicando. E para multiplicar, eu vou multiplicar o 2 aqui e o 2 aqui. Então ficaria 2 elevado a 8x mais 8. Tudo isso maior que 2 à sexta. Pronto. Tenho a mesma base. Então eu posso esquecê-las e trabalhar somente com 8. Deixa eu melhorar aqui meu 8. 8x mais 8 maior do que 6. Eu vou jogar o 8 para lá de cá. Então 8x maior que 6 menos 8. Troca de sinal. 8x maior que menos 2. Se eu tenho 8 multiplicando, passo para cá dividindo. Então x maior que menos 2 sobre 8. X maior que menos 1 quarto. Vou melhorar aqui um pouquinho. X maior que menos 1 quarto. É isso.